Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nessa série especial sobre os 5 anos da Covid-19. Estamos aqui na bonita sede do Pátria para conversarmos sobre um mercado corporativo, um mercado de escritórios, como que esse segmento tão importante da economia se movimentou durante esse período e hoje vive uma pujança econômica, uma pujança de preços, uma queda da vacância muito grande. E para conversarmos sobre isso, estamos com Augusto Martins, ele que é diretor da área de Real Estate do Pátria. Tudo bem, Augusto? Muito bem, um prazer estar aqui. Augusto, a gente sempre começa, são 3 blocos, né, do nosso bate-papo. O primeiro bloco é o Enfrentando o Desconhecido. São aqueles primeiros meses da pandemia. Quando que vocês, né, ainda na época lá no Credi, que hoje faz parte aqui do grupo, né? Não como Credi, mas dentro da estrutura aqui, quando que vocês perceberam que a Covid ia virar um problema para os negócios? Eu acho que tem uma data que para a gente marcou muito, foi 17 de março, que foi a data que o banco, aqui no Brasil, determinou o lockdown, né? E curiosamente, no meu aspecto pessoal, estava em férias em fevereiro e voltei para o Brasil vindo da Itália. Cheguei no Brasil 29 de fevereiro. Você fala assim, isso me deu uma vantagem, né, no olhar do como ia ser o Covid, como que ia ser a pandemia. Ao contrário, hoje já me penitenciei muito de como, sendo um gestor de investimentos, não percebi que aquele era um problema real daquela magnitude. Mas assim, o tempo foi passando, né, era difícil imaginar algo, né, você nunca consegue prever um evento extremo quando você nunca viveu um evento extremo, né. É só ver hoje os diversos países que controlam o tsunami porque não tinham enfrentado o tsunami daquela magnitude. Então, um paralelo, né? E nisso a gente ali, acho que 17 de março, a gente percebeu o que era difícil saber qual que era a amplitude, quanto tempo demoraria, e tinha uma combinação difícil entre quanto aquilo te impactava nos negócios e como aquilo te impactava na vida, né? Seus familiares. Eu lembro, assim, algum tempo depois minha esposa ficou grávida da minha 3ª filha. Então tinha, né, essas questões que no meu aspecto era uma coisa até muito positiva, mas outras... Então tinha essa combinação difícil de equilibrar. Mas eu diria que em março foi quando tangibilizou, né, um time que trabalhava 100% junto, em casa, cada um no teu canto, tendo que aprender uma comunicação diária digital, pelas plataformas de comunicação que todo mundo conhece. Depois começando a enfrentar os problemas reais, que eram os locatários, o ambiente de negócios, e aquele tempo que ia se esticando, né? Então acho que a parte mais difícil foi o tempo que vai se dilatando ao longo do tempo, e é uma semana que vira um mês que vira 2, e de repente você estaria 4 meses, e aí eu lembro que o segundo lockdown, e aí já tinha a expectativa de uma vida mais tranquila, e as pessoas retorna então para o seu status quo de isolamento. Então acho que esse processo foi dolorido e bastante, né, difícil de prever e de lidar, né? Ou seja, não dava nem direito para poder combinar com seus clientes o que fazer, né? Eles batiam na porta, por assim dizer, né? Evidentemente que ninguém vinha bater na porta, mas o que eles queriam combinar, né? Muitos locatários vinham às gestoras ou aos seus administradores pedir postergação de pagamento, a dilatação, algum tipo de situação como essa. Como que a empresa pôde ajudar naquele momento, ou o que ela pôde se defender para também preservar o seu caixa naquele momento? Ali a gente lidava com 2 clientes, vamos dizer assim. Eu lidava com o cliente investidor, que são as milhares de pessoas que investem nos fundos imobiliários que a gente tem, né? Sendo uma casa que sempre geriu recursos em real estate pelos fundos imobiliários. Então esse era um cliente.
era tentar responder o que a gente não conseguia responder, né? Como que o mercado vai lidar, para onde está indo. Mas a gente conseguia dizer o que a gente estava fazendo, pelo menos. E do outro lado, o cliente locatário, né? Aquele que aluga os espaços que a gente tem. E aí 2 coisas acho que a gente fez bastante rápida. A primeira foi ter uma atitude que não era bélica, né? De entender que ele estava talvez sofrendo tanto quanto você, ou mais. Me lembro bem de um locatário que chamou a gente para uma reunião e a gente queria que ele mantivesse a locação dele na Chácara Santo Antônio. Ele tinha 50 funcionários e no dia anterior tinha demitido 45. Então, o tamanho do impacto que tinha aquela conversa, né? Então, a gente nunca se posicionou, e a gente viu que isso aconteceu em um outro caso, como se a gente tivesse em lados opostos. A gente estava ali com o mesmo problema, tentando lidar com ele. Tentando manter o negócio vivo do cliente, o nosso negócio, né, os nossos investidores. Então, nunca foi uma postura bélica, sempre foi uma postura construtiva, desde a primeira conversa. E também a gente percebeu que precisava separar aquela história de tratar o que é igualdade, né? Tratar os iguais como os iguais, os diferentes como diferentes. E a gente percebeu que dentro da nossa gama de locatários, isso não só em escritório, em logística, em varejo, tinha um espectro bastante heterogêneo de locatários. Teve gente que foi muito bem. O mercado financeiro como um todo foi muito bem em 2020. Né? Depois de um momento difícil, mas que foi curto, foi um ano muito bom de captação, de crescimento, juros baixos, incentivo do governo à economia. E você tinha gente no oposto. Né? A gente tem, por exemplo, um locatário de eventos que foi talvez de quem mais sofreu, que não podia voltar a praticar a atividade dele porque o governo permitia. Tinha as bandeiras, né? A bandeira vermelha, a bandeira amarela, eu nem lembro hoje mais qual era qual. Então aí com o tempo a gente percebeu que muito rápido precisava separar quem era oportunista, quem estava sofrendo, quem com o objetivo de guardar aquela relação para o longo prazo. E aí a gente começou a ter as demandas de postergação de pagamento. A gente, para 100% dos casos, no D0, deu a possibilidade de postergar o pagamento. Aí tinha a briga pela carência, né? Locatários que não queriam pagar ali, mas não queriam pagar depois também. Para essas conversas eram bem mais difíceis. Mas o que acho que deu muito certo foi tentar identificar qual que era o tamanho do problema, se colocando do lado do locatário, e aí dar uma solução que atendesse aquele problema. Então, do lado do family office, que tinha lá 2, 3 pessoas de uma mesma família que sequer deixou de frequentar o escritório, na Rua Mauri, por exemplo, no edifício Metropolitan que a gente tinha, o outro oposto, que é o cara de eventos, que não podia ir para aquele espaço porque ele era usado para uma aglomeração, no final das contas, né? Então, acho que esse foi o principal ponto, separar, e deu muito certo isso, porque quando você está do lado do teu cliente, que na verdade é um parceiro de negócio, eu acho que primeiro a gente baixa a temperatura da conversa, e conforme você vai identificando a diferença e o que ele quer, acho que você conseguia trazer para a mesa uma solução que era boa. Então, acho que nesse aspecto foi um bom resultado, mas assim, lidando com o desconhecido, totalmente, né? Assim, não era uma coisa que a gente tinha previsto, né? E do outro lado, equilibrando, isso era interessante, uma informação pública. Então, tudo que a gente fazia, eu tinha que, do outro lado, ir para o investidor, comprador do nosso fundo listado, e falar, eu estou atuando do jeito A, do jeito B, com esse locatário não está pagando, mas pagará no futuro. Eu lembro que a gente tinha um gráfico, que era um gráfico de diferimento de aluguéis, que a gente precisou colocar, né, para explicar o quanto de dinheiro estava deixando de ser recebido agora para ser recebido no futuro. Então, equilibrar isso foi interessante. Isso é uma coisa muito bacana, Augusto, porque a maior parte das vezes que nós falamos com gestores, com empresários ou executivos, eles estão sempre numa das pontas. Em geral, eles não estão no meio, não tem 2 perfis de clientes distintos, né? O locatário e o investidor do fundo. E vocês aqui tinham que conseguir conciliar objetivos opostos, né? Porque o investidor do fundo via a valorização, o valor do título lá, o valor do fundo caindo. Como que foi aquele início? Falando então aqui dos fundos, o que os fundos sentiram? O valor dos fundos caiu?
caiu mais no mercado corporativo do que no mercado de shopping? Ou em que seguir? Fundos de fundo? Como é que foi a sensação, como é que foram a administração dos fundos propriamente dito? Caiu muito, assim, no D0, não me lembro exatamente as datas, mas na sequência onde teve aquele circuit breaker, que é quando a bolsa para de operar porque ela está oscilando demais, acho que foram 5 na sequência, então todos os fundos caíram igual, não só os fundos, todo o mercado financeiro. Isso no D0. Depois, acho que o mercado começou, indo para o mercado de fundo imobiliário, dissipar problema e oportunidade. Então, o logístico voltou muito rápido. Por quê? Porque claramente ficou a oportunidade, o crescimento do e-commerce, que realmente tomou muito espaço no meio do caminho, e do outro lado, aquela nuvem carregada em cima do mercado de escritórios. O mercado vai acabar, está todo mundo em casa, né? O próprio investidor falava isso, eu invisto nesse fundo, mas eu estou em casa. Então, se eu não estou em casa, aquele escritório que eu ocupava, não tem ninguém ocupando. Então, acho que o mercado começou a separar. E aí, de fato, passado um tempo, os fundos de varejo, mas principalmente os de logística, valorizaram mais rápido. Os de escritório ficaram um bom tempo aí em xeque, se realmente aquilo aconteceria. A vacância, de fato, veio para o mercado, né? Não foi aquele problema, aquele tamanho de problema que imaginava-se que o mercado de escritórios ia acabar, mas ele, de fato, aumentou. Né? Se pegar São Paulo, foi de 12% para quase 20%, então, ou seja, é um aumento relevante. Então, acho que isso foi... Mas, assim, o interessante é que captar recursos foi relativamente bom. Né? Foi um ano que, eu lembro, na nossa plataforma Credit Suisse, na época que a gente hoje chama aqui de fundos HG, cresceu 3 bi de reais, numa base de 6 bi de reais, ou seja, de 6 para 9, 50% de crescimento, um belo crescimento. Então, isso mostra que, de um lado, o investidor estava querendo alocar recursos no mercado como um todo, não só em fundo imobiliário. Então, teve um momento muito difícil e depois uma recuperação, mas aí sim, e aí em velocidades distintas. E qual foi a importância do time, qual foi a importância da equipe para, nesse momento nebuloso, vocês conseguirem tomar as decisões corretas, conseguirem atravessar esses primeiros meses de não saber o que fazer, dado o nível de mudança, fecha, abre, vai para casa, volta para o trabalho, fundo cai, fundo sobe, setor X melhora ou piora. Qual foi a importância da equipe? Foi essencial, porque primeiro a gente teve que melhorar muito a nossa comunicação. Né? Às vezes você acha que está num bom momento, mas não está. Né? A comunicação era um desses casos. A gente achava que a nossa comunicação, por ser muito fluida num time não muito grande, eram 23 pessoas na época, era muito boa. E aí quando foi cada um para o seu canto, né, trabalhar de casa, a gente começou a fazer uma comunicação diária. Né? Todo dia às 9 da manhã a gente tinha uma reunião online e a gente percebeu que, na verdade, a nossa comunicação online estava melhor do que a presencial. Então isso foi um lado interessante. O outro foi que, como time, a gente conseguiu com muita frequência se colocar no lugar do outro, do investidor, do locatário. Então, com isso, a gente conseguiu trabalhar essa cultura de, não uma cultura do embate, uma cultura de vamos construir algo juntos, né? Tá todo mundo, tá tão difícil, ou para mim, como para você, ou como para o outro. E acho que com isso, e um apoiar o outro, né? Porque imagina, uma das pessoas que toca a área comercial, todo dia tinha uma demanda difícil de um locatário, que não queria pagar, que queria devolver espaço, que às vezes até por um incentivo errado. Eu lembro que um galpão logístico, em que o nosso locatário não queria pagar o aluguel, e quando a gente foi ver a movimentação de carga, porque era uma companhia listada, ele estava vendendo muito mais do que sempre vendeu, ou seja, de fato era só um oportunismo, né? E ali ele pedindo do outro lado comercialmente, tinha questão jurídica, né? Será que juridicamente a gente estava defendido ou não? E acho que o time melhorou muito, mas principalmente pela comunicação, porque a gente conseguia todo dia colher uma informação, compartilhar um com o outro e aí ir caminhando para um lado ou para o outro. Mas a gente conseguiu manter um time tranquilo, coeso e se apoiando, assim, que é isso. Pegar alguém que pessoalmente estava numa situação difícil
ou que estava com muita demanda, né? Porque dentro da área as coisas estavam também com demandas distintas. Imagina, as obras tiveram que parar, então o cara que toca a obra estava com menos demanda. Em compensação, comercialmente, você tinha muita demanda do locatário, ou do lado de RI, com os investidores. Então, esse negócio estava meio díspare, não estava igual. Então, como que um apoiava o outro para fazer a coisa continuar rodando, né? Para nós acabarmos esse primeiro bloco, que é o Enfrentando o Desconhecido, teve alguma ou algumas medidas que você lembra que foram, ou que foi aquela mais difícil de ser tomada como executivo? Agora, tinha tanta coisa que tinha que decidir, muitas sem a possibilidade de saber exatamente qual seria o impacto no futuro do time, no futuro da companhia, futuro dos negócios. Tomar decisão, como você falou, em evento extremo, é realmente enfrentar o desconhecido. Tem alguma que você lembre que foi, putz, essa aqui é difícil de tomar? Acho que posso citar 3 exemplos. Do lado do crescimento do negócio, imagina que estava crescendo muito. Só que, do lado dos escritórios, claramente existia um risco. Qual que era o tamanho do risco, qual que era o tamanho do impacto, era a grande discussão. Mas o mercado de escritórios não deixou de fazer transações. Então, qual foi a parte mais difícil? Foi parar de crescer. A gente olhava os preços, por exemplo, na Shukri e Zaidan, e eles estavam mais ou menos iguais ao pré-pandemia. E não parecia razoável, com um risco existente, seja de 1 ou de 90%, que fosse igual ao preço, né? Numa planilha, se você adiciona o risco, o preço cai. E deixar de crescer quando tem um dinheiro disponível é muito difícil. Então, esse foi um lado. O outro foi a transparência, que a gente queria, né, passar para o nosso investidor tudo o que a gente estava fazendo, mas como que você equilibra, né, aquilo frente às demandas que existem? Se eu contar aqui para o Fábio que eu estou fazendo A, será que o B vai querer igual? E como que eu digo que não? Então, foi como ser transparente, a gente foi muito transparente, e a gente falou assim, peraí, se eu fosse esse investidor, que era a história de se colocar num lugar do outro, eu queria isso. Eu estou tão ansioso quanto qualquer um, então eu quero receber, seja lá se a notícia é boa ou ruim, eu prefiro saber ela. Então essa foi uma outra questão, porque é um grande debate, né, o grau de transparência. E do lado do locatário, acho que a mais difícil foi esse cara de eventos, que era o caso mais extremo dentro da nossa carteira, foi dar uma carência para ele indefinidamente, até que ele pudesse voltar a operar. Você paga aluguel, você deixa de pagar então esse aluguel, paga só o condomínio IPTU e você fica com o espaço aí, disponível para quando a sua atividade voltar. E não é trivial, né? Porque como player imobiliário, você quer o aluguel. E deu muito certo, assim. Deu muito certo porque eu acho que eu não conseguiria alugar aquilo. Ele perderia todo o investimento que ele ia ter feito. O lugar ia ficar vazio. Então a gente conseguiu sair de um perde-perde para um ganha-ganha. Mas não é fácil, assim. E aí, como ser transparente, falar para o meu investidor, falar assim, ó, tá vendo aquele espaço que está vazio? Tem alguém lá e ele está lá 9, depois 10, depois 11 meses sem pagar aluguel. E a gente chegou a fazer um contrato com ele que era vinculada às bandeiras que eram, não lembro se do estado ou do município, que era, se a bandeira for isso, você conseguir operar, você volta a pagar, você paga 20%, 50%. Mas uma decisão super difícil como equilibrar isso, e deu muito certo. Hoje a gente fica bem feliz porque esse locatário deu certo, o mercado de eventos está indo super bem. Acho que a nossa transação foi super importante para a sobrevivência da empresa no final das contas, então, mas foi muito difícil tomar essa decisão. E entrando aqui no nosso segundo bloco é o Recalculando a Rota. Quando que as coisas começaram a mudar para melhor? Né? Porque no início imaginava-se uma hecatombe. Eu lembro quando as primeiras notícias sobre PIB, o PIB ia cair 8%, tinha gente que falava 10%, foi complicado, caiu lá um pouco mais de 3%, mas existiram várias medidas, tanto do setor público quanto de agentes privados, como vocês fizeram aqui, né, que permitiram a economia ter um tombo não tão forte. Né? E a taxa de juros, que é alguma coisa que você também permeou aqui na conversa, caiu ao menor nível da história, inimaginável. Né? Tivemos durante o período taxas de juros reais negativas.
né? E a gente percebeu o que era viver num país rico, por assim dizer, né? Um país desenvolvido que muitas vezes trabalha com taxa próxima de zero, né? É uma taxa real, né? Como que foi esse segundo momento, que foi, opa, as oportunidades começaram a aparecer? Do lado do fundo, eu acho que ela foi muito rápido até. Ou seja, os fundos voltaram e se valorizaram e as captações vieram dentro de 2020 ainda, né? Onde ainda tinha um grau de incerteza razoável, né? Sobre qual que seria a extensão da pandemia. Não tinha vacina, por exemplo. E o mercado financeiro já estava pujante. Do lado do microimobiliário, da atividade imobiliária, foi curioso, porque algumas vieram muito rápido, né? Então o mercado de logística andou muito rápido, com grandes locações, com aumento de preço, com muita transação. Eu lembro bem que uma das transações que a gente fez, que talvez tenha sido das melhores da carteira, foi porque a gente fechou o negócio em abril de 2020, fechou comercialmente, né? Por quê? Porque a gente tinha uma leitura que se provou correta de que aquilo para o mercado de logístico talvez fosse até uma oportunidade. E o vendedor que precisava fazer liquidez não tinha outro comprador, então a gente aproveitou uma oportunidade. Agora, no mercado de escritórios, eu acho que esse negócio foi muito mais longo, né? Eu acho que, ao invés de ter sido um processo de uma piora muito rápida, mas com uma melhora também rápida, ele se provou uma curva muito mais longa, onde a piora demorou mais tempo, né? A gente entrou em 2021 piorando ainda, né? As companhias ainda decidindo os seus modelos e a curva de vacância aumentando. E a melhor também. Então, assim, 2022 foi um ano ainda morno para a gente, e a gente acho que só começou a ver efetivamente uma melhoria na carteira, né? Na saudabilidade dos locatários, uma melhora de ocupação, uma volta ao espaço em 2023, de fato. Então, ou seja, um processo de pelo menos 3 anos. E aí 24 acho que já ia uma, vamos dizer, ampla melhora, né? Mas então um processo longo, né? De decisões que demoram para acontecer de um lado e do outro, que demora para dissipar. A parte positiva, né, no mercado de escritórios é que pelo menos o lado da oferta, que era a entrega de novos imóveis, era bastante limitada. Então acho que isso, talvez o que realmente não transformou o problema numa coisa muito mais grave foi isso, que foi o que aconteceu lá em 2015, 16. Qual que era a combinação de uma economia que desacelera, mas com muita oferta. E aí a vacância explode muito rápido, né? E aí o nível de agressividade comercial dos players aumenta. Então isso a gente não teve. Mas acho que foi um processo longo, que para escritório demorou pelo menos entre piorar e começar a melhorar 3 anos, na minha visão. E vocês fizeram algum tipo de movimento de aquisição de ativos nesse período? Muito pontual. A gente tentou equilibrar ao longo do tempo também a história do investidor, né? Que assim, o fundo de escritórios negociando muito tempo abaixo do seu valor patrimonial, abaixo do laudo. Então a gente falava assim, como que eu compro aqui um ativo que está sendo vendido acima do laudo? Eu como gestor não estou tomando uma boa posição, né? Então isso foi uma coisa que limitou bastante a nossa voracidade, a nossa vontade de comprar imóveis. Então a gente comprou pouquíssima coisa de escritórios, em compensação comprou muito ativo logístico de varejo. De varejo eu digo não é shopping, né? São as lojas standalone, supermercado. A gente comprou um portfólio de pernambucanas, então esse portfólio a gente cresceu muito. Mas no mercado de escritórios não. A gente ficou... Mas porque a gente achava que a relação de preço do mercado privado para onde o fundo estava negociado, ela era ruim para o investidor. Não é que o imóvel estava caro, ele estava caro para a gente, vamos dizer assim. Então, não é que vocês não acreditavam no negócio de prédios corporativos, de escritórios. É que a relação de preço não tornava o negócio justificável. Não era que nem era interessante, não tornava justificável perante o investidor. Exato. A gente até fez uma coisa ou outra. Então, por exemplo, a gente tem um prédio que chama Berrini One. E o Berrini One, a gente tinha uma carteira e queria comprar outros andares nesse mesmo prédio. Aí surgiu uma oportunidade de comprar 2 andares. Eu tinha comprado
no final de 17, início de 18, a 15 mil metros. Depois a gente chegou a ter transações nesse prédio a 20 mil metros, ali no final de 2019, e a gente conseguiu comprar 2 andares perto de 15 mil metros de novo. Então a gente olhava e falava assim, pô, esse prédio aqui eu preciso consolidar, é uma oportunidade, mas foi uma coisa bastante pontual, assim. Dentro da carteira de hoje, né, que na época, inclusive, eram 2 empresas distintas, a VBI e o CS, que hoje fazem parte aqui do Patria Real Estate, no mercado Prime, esse teve muita transação. E a gente estava, inclusive, em pontas opostas, né? Dentro do lado do Credit Suisse, a gente tinha um fundo que é o HGPO, com uma grande atratividade num edifício boutique. Chegou a ter um processo de compra do imóvel a 37,5 metros, que já era um número alto, e a gente, junto com os investidores, chegou à conclusão que não era para vender, e acabou vendendo 1 ano e meio depois por 48,5 metros quadrados, assim, uma belíssima transação. Do outro lado, o portfólio do PVBI, né, que hoje está dentro do Patria Real Estate, na época era só a VBI, fez várias aquisições comprando ativos AAA nessa toada de ativo AAA vai continuar valorizando, o aluguel tem que andar, e esse negócio é muito resiliente. Então, olhando a carteira hoje, tinha gente na minha cadeira. Na época eu estava mais numa ponta mais, vamos dizer assim, menos compradora e mais cautelosa. E aqui, nós temos aqui também outros ativos. Em outros ativos vocês foram mais arrojados? Em logística, com certeza. Em logística, por exemplo, a gente nesse período decidiu transformar o fundo, que hoje é o maior fundo do setor, que é o HGLG, num desenvolvedor de imóvel. A gente começou a construir e desenvolver dentro de um fundo que é de renda. Fizemos um ativo em Itupeva, começamos a construir e vendemos ativos no Cone, em Suape. Hoje a gente está desenvolvendo um em Simões Filho, região metropolitana de Salvador, e a decisão de desenvolver veio durante a pandemia. Por quê? Porque faltava ainda existe, né, uma grande escassez por ativo classe A Brasil, fora do eixo São Paulo maior ainda. A gente achava que tinha oportunidade, o locatário queria ativo daquela qualidade, então a gente foi bastante, vamos dizer, arrojado. Um bom exemplo foi a compra que a gente fez de 2 ativos, que era um em Itupeva e o outro em Betim, em que a gente transacionou e fechou os termos comerciais em abril de 20, no pico da pandemia, e acabou dando super certo. Esse foi um exemplo de arrojo, vamos dizer assim. Na parte de varejo também. Então essa é uma coisa interessante. Você perguntou de time em algum momento. O nosso time sempre jogou muito junto. Então isso era legal, porque o mesmo cara que enfrentava as dificuldades do mercado de escritório, do outro lado ele tinha a bonança do mercado de logística, que ele conseguia equilibrar, né, no seu dia a dia atividades mais difíceis e mais negativas com atividades mais positivas. Isso é uma coisa boa emocionalmente, né? Porque a pessoa teve que passar, como você falou ali da parte do corporativo, 3 anos de dificuldade. Se ela só tivesse que enfrentar a dificuldade, ela ficaria 3 anos, ela ficaria deprimida, né? Então... É verdade, assim, mas era uma coisa que a gente ponderava mesmo, falava assim, o time primeiro, né, pro negócio dar certo, todo mundo tem que jogar junto. Mas não adianta se falar que tá jogando junto, se as dores internas são muito diferentes entre si, né? Então a gente falava, como que é o filé e o osso, né? O cara tem que ter um pouco de osso, tem que ter um pouco de filé. Então a gente foi tentando também equilibrar isso para dentro do ciclo imobiliário, viver um pouco de cada parte, né? Senão, a pior coisa que a gente imaginava que poderia acontecer era um ciúme interno, né? Por exemplo, o cara que toca o fundo de escritórios fala, eu aqui estou sem crescer por 2 anos, enquanto o portfólio de logística triplicou de tamanho, por exemplo. Então, isso a gente conseguiu equilibrar com o time jogando junto e fazendo múltiplas tarefas por atividade, né? Então, o cara era comercial, ele fazia comercial de escritório, logística, varejo, obra, idem, a parte dos fundos também, o RI. Então, tinha notícia positiva e negativa em toda a frente, né? Entrando aqui no nosso último bloco, que é o Arquitetando o Futuro, como que
vocês viram aqui, tem uma coisa bem interessante. Justamente nós estamos aqui no Patria Real Estate e o Patria fez, durante um período longo, desinvestimentos na área de real estate. Até na prática ele saiu do mercado. E quando que o Patria viu a oportunidade, não, nós temos que voltar para esse negócio, e a maneira de voltar foi adquirindo 2 importantes casas que tinham não apenas real estate, mas que tinham claramente uma força muito forte em real estate para trazer aqui para dentro. Isso vem a partir do IPO do Patria, né? O Patria hoje é uma companhia listada na Nasdaq, e dentro da pizza de investimentos alternativos, né, onde o real estate se encaixa, era muito relevante na época do IPO em 2 principais classes, private equity e infraestrutura. E aí precisava expandir essa pizza, precisava expandir regionalmente. Então, nisso, o Patria fez transações no Chile, na Colômbia, no Reino Unido, e precisava expandir a pizza das classes de ativo. E quando a gente fala em investimentos alternativos, a classe de real estate é sempre relevante, né? Você pega os players globais, mundo afora, então ele olhou e falou assim, onde que é o futuro desse negócio? Falou de futuro, né? E a cabeça do Patria, eu obviamente era pregar para convertido, o futuro do real estate no mercado imobiliário brasileiro, é o fundo imobiliário. Esse negócio já está grande, é um capital perpétuo, com um apetite de risco diferente, e que já tinha virado uma realidade, né? Eu comecei a trabalhar em fundo imobiliário em 2006. Lá em 2006 eram os fundos monoativos, né? Não tinha assim, uma certeza de que essa indústria ia ter o tamanho que tem hoje. Mas quando o Patria decidiu comprar a VBI, depois a plataforma do Credit Suisse, esse negócio já era uma realidade. Então, ele identificou que o futuro era fundo imobiliário e que o futuro para ter escala, construindo de forma orgânica, era muito difícil. A barreira de entrada era razoável. E escala no mercado imobiliário é muito importante. Não é só uma questão de ser grande. É o poder de barganha que você tem com o locatário, de poder atrair, nas bases e nos canais de distribuição do produto, para você distribuir o fundo. Então, a partir do IPO, vem primeiro a compra da VBI, 50% lá em 22. A transação do Credit Suisse começa em dezembro de 23 e conclui em 1 de agosto de 24, que é exatamente quando o Patria compra os outros 50% da VBI, e aí na junção dos dois vira o Patria Real Estate. Então, essa é a história. Acho que, obviamente, eu falei de pregar para convertido, porque eu acredito realmente que a indústria de real estate no Brasil passa por fundo imobiliário. Ela é subpenetrada, né, apesar de grande em vários aspectos, e ela vai continuar crescendo, e acho que o fato de ter uma plataforma de escala te coloca na frente. Te coloca na frente em atrair transações. Muita gente fala, né, Brookfield, por exemplo, é isso, uma transação bilionária só passa na mão de quem tem tamanho, né? Não tem como você construir do zero e já começar numa transação bilionária. Então acho que essa foi a visão correta na minha visão, na minha análise, né? A gente falava antigamente, quem não tem cheque grande não consegue participar dos bons negócios, né? E dentro dessa estratégia agora, do Patria Real Estate, como é que ele está olhando o negócio de offices, negócio de escritórios? Com otimismo. Sim, a gente agora está num ambiente macroeconômico desafiador, né? Juros que subiu, inflação que não sabe se ela está controlada ou não, todos esses assuntos, né? Dominância fiscal, nem sou economista e nem estou apto a comentar isso. Mas o mercado de escritórios e o mercado de fundo imobiliário hoje passa por uma dicotomia, né? Onde do lado cotação em bolsa, investidor, é difícil, né? As cotas caíram, o retorno do IFIX, que é o índice do setor, não é bom, numa janela de 12 meses, em 2025 também começou um ano difícil, mas do outro lado o micro imobiliário muito saudável. Então as conversas internas são, eu consigo aumentar preço. A questão não é se eu vou aumentar preço, a questão é quanto eu vou aumentar preço. Não é se eu vou reduzir vacância, é quanto eu vou reduzir vacância. Então a gente vê isso com bastante otimismo. Acho que o mercado de escritórios vai continuar crescendo. A relevância dos fundos imobiliários dentro do mercado de escritórios acho que vai aumentar, é inevitável.
independente de uma ou outra discussão, ruído que existe, essa agora da reforma tributária. Então isso a gente vê com bastante otimismo. Assim, o Pátria hoje, como plataforma de escritórios em fundo imobiliário, é o principal player em tamanho, somando os diversos veículos que a gente tem. E o que é legal é que ele também dá uma visão bastante heterogênea, né? Quando você tem um portfólio que é só prime, você está enviesado a opinar sobre a realidade daquele portfólio. Hoje a gente tem de tudo. Tem o de call center em região não core. A gente tem só a única região que a gente tem baixíssima exposição é Rio de Janeiro, então não conseguimos opinar de fato, mas a gente tem Porto Alegre, Curitiba, tem São Paulo classe C, tem São Paulo AAA, e a gente consegue ver que de fato a questão é só a discussão da velocidade melhora, mas ela melhora de forma uniforme. Todo o portfólio tem notícias positivas, assim. Agora não é rápido, né? Também tem isso, né? É um processo que continua, assim, a gente até não acredita que de um ano para o outro a gente vai ter aí um grande salto. Uma melhora contínua aí de 3, 4 anos. E o futuro do escritório enquanto estilo do escritório, né? Muito do que se falava da morte do escritório não aconteceu porque o escritório mudou, né? A gente percebe que as empresas, parece que muitas fizeram o movimento do escritório ser um ambiente mais agradável, né? E a gente percebe também que o tamanho do escritório pela quantidade de pessoas, né, a quantidade de metros quadrados por pessoa trabalhando voltou a aumentar nos escritórios, né? As áreas de descanso, as áreas de descompressão, as áreas de troca de ambiente cresceram bastante nos escritórios. Isso de fato é uma impressão, estou falando aqui, mas isso de fato aconteceu, e se veio, ele fica, é um legado que fica, essa necessidade de mudança do perfil do escritório? É uma boa pergunta. Eu acredito muito no movimento meio pendular. Porque, olhando o nosso portfólio, se eu separar entre onde existiram mais iniciativas, se na área privativa do locatário, para ele atrair o teu empregado, né, teu funcionário para o ambiente, ou no prédio como um todo, eu acho que na área privativa foi maior. Ou seja, cada companhia vendo assim, o que eu faço para o meu funcionário que está bem instalado na casa dele e vir para cá e ficar um tempo aqui compartilhando da cultura. Então acho que os locatários fizeram isso em mais larga escala. Os prédios acho que tiveram muito uma questão do serviço. Então uma coisa que é muito presente hoje, a quantidade de entregas num prédio frente ao que existia, assim, é inimaginável a mudança, né? As empresas, né, de delivery de comida, isso era raro, né? Ou era pontual, era quando o cara trabalhava mais tarde. Hoje em dia é o dia inteiro, né? Então os prédios tiveram que se adaptar, né? As áreas de descompressão, acho que dos prédios evoluíram até pouco frente ao que aconteceu nos locatários. Então eu achei muito do movimento pendular. Mesmo esse movimento do trabalho, eu não acredito, obviamente, que o mercado de escritórios vai acabar, não é nada disso, mas o movimento do trabalho presencial, home office ou híbrido, eu acho que ele é pendular também. Ele, né, veio do presencial para o 100% home office até por uma necessidade, hoje está mais no híbrido. E acho que isso vai em função do desgaste que você tem que ponderar a qualidade de vida, né? Se o seu funcionário está feliz ou não. Então, acho que agora a gente foi para um movimento de muita volta ao escritório, é o que começa a acontecer. O trânsito piora, eventualmente você vai fazer uma pesquisa de clima e quem votou de uma forma obrigada e não porque queria estar no escritório vai ficar mais infeliz, e aí você vai ter que dar outra situação, outro paliativo ali para melhorar a vida dele. Então, eu acredito muito nesse movimento pendular, né, de volta muito para um lado, volta muito para o outro, e você vai tentando equilibrar. Eu acho que a gente está achando ainda com o mercado de escritórios o que é esse híbrido, que obviamente é o que vai ficar, né? Mas em que escala, o que é razoável. Talvez o que seja para mim não é para você, né? Outro dia eu vi um comparativo das Big Techs lá fora, e você tem os dois casos extremos, quem decretou 100% home office
ou quem decretou 100% presencial. Pô, os dois são empresas de tri de dólar. Estão errados? Dá para falar que sim, né? Nenhum dos dois. Que acho que está muito ligado à cultura também, né? Então, eu acredito muito num movimento pendular, assim, do mercado ele se equilibrando entre um e outro. A gente que vive em São Paulo é só ver, né? Como que o trânsito, por exemplo, piorou. O pessoal que nunca saiu do escritório fala, nossa, né, novamente não que a pandemia era boa, mas tem um saudosismo da ausência do trânsito, né? E quase caminhando aqui para a nossa reta final, vocês são uma companhia que atua em vários locais do mundo e estudam o que acontece no segmento, nos vários segmentos, mas também no segmento de escritórios ao redor do mundo. E a gente, quando lê, escuta que há grandes cidades mundiais, como Nova York, Los Angeles, Londres, as pessoas estão mais resistentes a voltar para o escritório. É claro que elas voltaram também, mas numa proporção menor do que aqui em São Paulo. E a que você acredita isso, ao brasileiro ter voltado? É porque as empresas foram mais fortes do que os funcionários, ou porque aqui a cultura de estar perto é maior? É uma boa pergunta. Eu não sei se eu consigo responder ela de forma assertiva, porque dentro da nossa carteira, tentando entender, né, e analisar o que os locatários ocorreram, ele é muito errático, esse movimento. Então você tem empresas grandes que foram muito bem sucedidas no movimento de volta ao escritório porque queriam fazer isso, e outras que tentaram e não conseguiram. Dá para afirmar que o perfil de mão de obra de uma e outra é diferente? Não. E aí comparar com outras culturas, que aí é mais difícil, também eu acho que o que ficou muito claro, que isso, em geral, as companhias e os locais, acho que isso não funcionou, é aquele funcionário que está tão distante que nunca pode vir ao escritório, sabe? Aquele cara que tem uma atividade que exige uma formação de cultura, um compartilhamento com o time, e ele, de fato, mora em um outro estado e nunca vai vir à sede da companhia. Acho que isso é bastante limitado, talvez aos setores de tecnologia, né, que a gente já viu isso acontecer. O cara está aqui, programa para uma empresa na Alemanha. No setor de serviço financeiro, por exemplo, é difícil a gente imaginar, né? Então o cara tem que, de vez em quando, compartilhar da cultura, do time. Agora, por que alguns países têm mais sucesso ou mais velocidade do que outros? É difícil. Eu acho que tem um pouco de tudo do que você falou, do poder de barganha. Acho que tem do timing da economia também, né? A gente brinca que o escritório, ele de fato é essencial nos dois extremos. Mercado muito bom, mercado muito ruim, né? Por quê? Porque você precisa resolver problema com muita urgência, né? Quando você está nos dois extremos, a comunicação precisa fluir muito rápido, a cultura tem que evoluir muito rápido. Quando está mais assim, numa velocidade de cruzeiro normal, nem tanto, né? Assim, os processos estão todos redondos, tal. Então, talvez isso explique um pouco, né? Acho que a economia... Aqui no Brasil a gente tem os dois, né? Tem uma economia desafiadora de um lado e tem uma economia real, o mercado financeiro muito difícil, mas um macro na economia real ok, né? Então, difícil saber se é a força do dono, né? Se é a força do empregado. Já pensamos muito, não concluímos nada. Legal. Tenho mais duas perguntas para você, Augusto. A primeira delas é uma pergunta de cunho pessoal. Vamos imaginar, você também, como eu, é jovem ainda, mas logo aí teus filhos, se Deus quiser, vão ter filhos também, você vai ser avô. Uhum. Aí vamos imaginar que teus netos estão lá com 7, 8 anos, primeiro ano do ensino fundamental, segundo ano do ensino fundamental, e aí já faz muito tempo que já se passou a pandemia, e está lá naqueles marcos de 20 anos, 25 anos de pandemia, e tem que fazer o trabalho, e no trabalho pergunte para o seu avô qual foi a maior lição que ele tirou como pessoa da pandemia. O exercício de futurologia é legal. Bom, eu tenho 3 meninas, né? A mais velha tem 12, a mais nova vai fazer 4 agora. Espero que tenha um tempinho para ser avô. Mas eu acho que primeiro às vezes parece um negócio de ficção científica, né? Assim, você pensa assim, todo mundo de máscara num canto, né?
Pessoalmente foi uma época muito feliz para mim, né? As coisas no ambiente profissional estavam bem, no ambiente pessoal também. E eu olhava assim para o lado e falava assim, cara, como o mundo é tão desigual, né? Como as realidades são tão distintas, mesmo na mesma classe social, né? Você olhava e falava assim, de um outro lado, dar um exemplo pessoal, enquanto eu tinha minha esposa grávida, então estava aumentando a família, e tinha gente que tinha um problema, né, com um familiar hospitalizado, né? Como distinto, né, foi um do outro. Então acho que me marcou pessoalmente muito uma época positiva, não foi uma época, por incrível que pareça, negativa. Acho que uma outra coisa que eu vou falar é como isso foi importante para minha família. Assim, a família ficou muito unida, né? Porque imagina, todo mundo trancado em casa, se as diferenças fossem grandes, ia estar cada um para um lado, né? Então eu falaria, acho que para esse neto ou neta, que a pandemia possibilitou que ele existisse, né? Se não tivesse a família unida, não ia acontecer. Sabe que eu tive uma experiência bem parecida também. Eu tenho um menino de 11 e uma menina de 3,5. Nasceu na pandemia também. Meu primeiro dia dos pais foi no hospital, né? Ela nasceu prematura, de 7 meses. E aí eu ganhei uma bolinha assim lá do hospital que fez assim para os pais e tal, né? Ela estava lá na incubadora, assim, mas eu lembro também como a pandemia foi muito a sensação que você teve, Augusto, né? De uma proximidade da família, assim, e de um momento feliz, né? Porque foi um momento que deu para viver muito a família, né? No meio dos Zooms, né? No meio daquela quantidade gigantesca de reunião online, mas estava dentro de casa, né? Eu lembro até de quando às vezes estava lá preparando almoço, fazendo reunião pelo telefone, pelo fone celular, porque você que tinha que preparar teu almoço também, né? Então foi um momento diferente mesmo. E para nós encerrarmos, Augusto, as pessoas buscam no dia a dia melhores formas de viver, melhores formas de se relacionar com os outros, um aumento do seu bem-estar. Qual é o papel do escritório para que as pessoas se relacionem, para que as pessoas vivam melhor? Boa pergunta. Acho que isso está muito ligado à cultura, né? Você perguntou em algum momento sobre os países, eu teve uma coisa que eu não lembrei aqui, que é o grau de proximidade que a nossa cultura não exige, mas que acontece, né? Então, a gente chega numa segunda-feira e trabalhando ali com as pessoas que estão ao seu lado, você pergunta, e aí, como foi seu final de semana? Você pergunta para o outro se quer almoçar junto. Isso não é comum, né? Eu nunca trabalhei fora, mas meus amigos que têm lá Londres, Nova York, tem um individualismo maior. A gente tem essa necessidade, né, latina, de interação. Eu vejo que nas coisas que o Pátria tem aqui, Colômbia, Chile, isso também é uma verdade nesses outros países. Então acho que o escritório ele tem essa função social de fazer as pessoas ali, e um grande criador de cultura, né? Eu sou um adepto do escritório, gosto do escritório, não porque trabalho com isso, mas porque acho que assim é muito difícil você formar cultura sem a presença física, né? Não tem nada a ver com confiança, se alguém está entregando ou não, tem a ver com como que você no dia a dia, por exemplo, como você lidera pelo exemplo. Porque o exemplo vem de fazer e ser visto, né? Se você está só fazendo e ninguém está, se o seu time não está acompanhando, como que isso de fato ocorre? Então acho que tem esse lado. Acho que a parte difícil realmente é como equilibrar o lado pessoal, pelos tempos de deslocamento, mas acho que o híbrido nisso está entregando super bem, assim. Acho que é uma questão de ajuste fino das companhias, das pessoas. Então acho que eu sou um adepto do escritório, acho que ele como dentro da malha urbana tem um papel importante de como a gente se organizou, das pessoas que vêm ao escritório e que de uma forma não planejada vão celebrar num bar, num restaurante. Acho que para a formação da sociedade, da cultura, eu acho importante. Difícil realmente equilibrar, especialmente em São Paulo, né, o trânsito, né, que é o ponto negativo disso tudo. Legal, Augusto. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Obrigado a vocês, foi um prazer. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Não esqueçam de
ligar aí o sininho, passar para seus amigos e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.